Será que somos todos iguais? Hoje, pela misericórdia de Deus, começaremos as nossas devocionais em mais um livro da Bíblia, que é o livro dos Salmos, que na realidade é um conjunto de livros, livros de sabedoria, de cânticos, de poemas, de lamentos, de súplicas e orações, sem contar também com muita adoração e louvor ao Senhor. Só lembrando que os salmos não foram escritos por uma pessoa só, foram diversas pessoas e em tempos diferentes, bem antes de Jesus ter vindo ao mundo nos salvar. E já aqui no primeiro dos salmos, vem muito ensinamento e muita sabedoria para aprendermos a viver na presença do Senhor. E quero, na primeira devocional dos Salmos, te fazer essa pergunta: será que somos todos iguais? Sim, porque todo mundo fala que não há ninguém melhor do que o outro, que todos somos iguais e etc. Como seres humanos, como cidadãos, claro que somos sim todos iguais. Mas e diante de Deus? Será que há alguma diferença? Vamos ver isso então? Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui, em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. Já se vão 2 anos, hein? A gente meditando e refletindo e orando na palavra do Senhor. Espero em Deus que você continue conosco para aprendermos mais e mais da palavra, tá bom? Vamos então à devocional. O tema então é uma pergunta: será que somos todos iguais? O texto bíblico está no livro de Salmo, capítulo 1, versículo 1 a 6. Diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Irmãos e irmãs, eu fiz questão de ler todo o Salmo para você entender melhor a pergunta que fiz como tema dessa devocional. Porque não é um assunto muito fácil de se falar, ainda mais quando nós temos pouco tempo aqui nas nossas devocionais. O Salmo, na realidade, não quer ensinar distinção das pessoas, até porque em toda a palavra nós vamos aprender que Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos aqueles que se achegam a Ele. O que precisamos entender é que a diferença que há entre nós como pessoas somos nós mesmos que decidimos, ou seja, nós mesmos decidimos que caminho tomamos no decorrer da nossa vida, e isso vai fazer diferença diante da pessoa de Deus. E conforme o caminho que resolvermos trilhar, nós vamos ser considerados pelo Senhor como filhos dele ou como criaturas suas, ou seja, todos nós fomos feitos por Deus e a princípio somos seus filhos, só que nos enveredamos por caminhos tortuosos que nos fazem perder essa condição de filhos queridos e amados pelo nosso Pai. Daí, a Bíblia dá o nome a essas pessoas de ímpios, ou seja, pessoas que vivem na impiedade, que não se importam com o bem, que escarnecem, que zombam, que amam fazer o mal, que não procuram fazer a justiça, e eu sei bem que você e eu conhecemos um monte de gente assim. Agora, aqueles que são confrontados pelo Senhor em seus caminhos maus e se arrependem de seus pecados e entregam suas vidas a Jesus, eles são considerados como justos, como filhos de Deus, não por si mesmos, mas por causa de Jesus, aquele que nos justifica diante do Senhor, o nosso Deus. Daí a Bíblia vai nos ensinar aqui no Salmo 1 a diferença do justo e do ímpio. Se há uma diferença entre nós, essa é a diferença. Somos diferentes diante de Deus de acordo se já o aceitamos ou não como nosso Pai. Essa é a diferença. É por isso que não podemos considerar que somos todos iguais, sem com isso, claro, ficarmos fazendo preconceito e julgamento das pessoas.
Quem sabe dessa diferença é o Senhor. A gente pode até suspeitar, mas não cabe a nós julgarmos. Amém, irmãos? Mas aqui no Salmo, nos diz que o justo é feliz por não seguir o conselho dos maus e por não imitar a conduta dos pecadores e nem ficar de conversa com aqueles que somente zombam de Deus e da vida. Esse justo é como uma árvore plantada à beira de um rio. Ele tem prazer nas coisas de Deus, ele dá muito fruto e tudo que ele faz, ele prospera. Agora, aqueles que não temem a Deus, aqueles que são os ímpios, são como palha que o vento leva, e eles não resistirão no dia do julgamento. No final do Salmo está escrito que o caminho deles é pura destruição, pois só pensam maldade, só agem com incredulidade e sempre estão distantes de Deus e de seus caminhos. E você, meu irmão, é um justo ou um ímpio? Com qual deles você se assemelha? Quais qualidades você tem diante do Senhor? Você foge do mal ou está sempre junto dele? Você busca o Senhor ou quer viver na sua maneira e do seu jeito? Pense bastante nisso. Se você ainda não é um justo, abra o seu coração e aceite Jesus. Deus aceita todo mundo que se achega a Ele. A única diferença que temos uns dos outros é diante do Senhor, se somos seus filhos e viveremos com Ele por toda a eternidade, ou se somos filhos desse mundo e deste mal e receberemos o julgamento para vivermos com essa maldade pela eternidade. Assim Deus venha falar ao seu coração para você entender essa diferença para a glória do nome de Deus. Vamos orar e logo depois nós vamos fazer a nossa corrente de oração e fé. Fique conosco, porque todos os dias fazemos isso aqui às 6 horas da manhã. Bondoso e eterno Deus, essa palavra é uma palavra muito forte, meu Pai, onde nos fala da diferença do justo e do ímpio, Senhor. Há muitas pessoas que o Senhor já falou, que o Senhor tem tentado falar e elas teimam em não ouvir. Ó Deus, elas preferem seus caminhos de maldade, elas não querem seguir os teus caminhos, não querem seguir a palavra. E essas pessoas são tidas como ímpios. E Deus, eles são como o vento vai levar, a destruição vai chegar. Por isso, Senhor, é bom a gente abrir o coração e te aceitar como Salvador. Muito obrigado pela salvação que Cristo trouxe a cada um de nós, meu Pai. E hoje podemos falar contigo e somos justos por causa da justiça de Jesus. E somos teus filhos pelo poder que Cristo nos deu para sermos assim chamados, meu Pai. E somos como uma árvore plantada junto às águas, junto aos ribeiros. Ó Deus, vamos dar fruto e tudo que a gente fizer, a gente vai prosperar. Assim nós queremos ser, Pai. Não queremos passar a eternidade com a maldade, mas queremos sim sermos filhos do Senhor aqui, Pai, para continuarmos, ó Deus, nessa família tão abençoada que o Senhor é o Pai por toda a eternidade. Assim nós oramos e que o meu irmão e a minha irmã entendam essa palavra e abram o coração para te aceitar também como Salvador e Senhor, em nome de Jesus. E agora, Paizinho, te agradecemos por mais um dia, por entrarmos aqui na meditação dos Salmos. Ah, Senhor, a nossa devocional está indo adiante, a nossa corrente, a nossa campanha aqui de oração tem andado, o Senhor tem feito maravilhas. Eu tenho certeza que a vida das pessoas que têm ouvido, que têm nos acompanhado, que têm recebido a oração, não é mais a mesma, meu Pai, porque quando nós temos a sua palavra, o seu poder, nós somos transformados pelo poder do nome de Jesus. Paizinho querido, abençoe agora o nosso dia, que nós tenhamos força e coragem para continuarmos nesse mover de oração, Pai, nesse mover de conhecimento da sua palavra. Ajuda os meus irmãos que estão em luta e em dificuldade, chorando, lamentando, Pai, precisando de um milagre. Em nome de Jesus Cristo, oramos por aqueles, meu Pai, que estão perto de fazer uma prova, para
para alcançar um emprego, alcançar uma vaga, Senhor, na faculdade ou em algum curso. Jesus, esteja ajudando e abençoando, iluminando esse meu irmão que está trabalhando, meu Pai, de forma dura, Senhor. Oh Deus, para comer o pão de cada dia, para juntar um dinheirinho, comprar uma casa própria, quem sabe um carro para dar mais um conforto para a família. Nosso coração não está nessas coisas, meu Pai, mas nós precisamos delas aqui, porque nós te buscamos em primeiro lugar e elas podem muito bem nos ser acrescentadas. Então ajuda o meu irmão, ajuda o teu servo e a tua serva a viver em conformidade com a sua vontade e com os seus desígnios. Tudo que está querendo atrapalhar a ele, a sua família, o seu trabalho, seja caído por terra agora, em nome de Jesus. O Senhor abençoe o esposo, a esposa, os filhos, os parentes, meu Pai. Repreende briga, confusão, dissensão, toda arma do inferno para destruir a família e destruir essa pessoa, sejam essas armas caídas por terra, quebradas, no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Paizinho querido, abençoe o nosso dia. Abençoe essa pessoa que está enferma, adoentada, ou quem sabe atribulada, atormentada por espíritos malignos, ouvindo vozes, vendo vultos. Oh Senhor, foram alvos de macumba, de feitiçaria ou de magia. Que o Senhor quebre tudo isso em nome de Jesus e essa pessoa volte a ser feliz para a honra e glória do teu santo nome, Jesus. Assim nós oramos e pedimos a sua bênção, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Mais uma devocional, hein? Fica com a gente aí todos os dias para você aprender mais dos Salmos, tá bom? Um grande abraço para você, Pastor Clodoaldo aqui. Até amanhã, se Deus assim permitir. E não esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Grande abraço, Deus te abençoe, tenha um bom dia. Até amanhã, se Deus assim permitir. Eu te desejo a paz do Senhor Jesus.